Então vamos lá, Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 16. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de milagres, de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos um parêntese, né, no versículo 15, o próprio Cordeiro fala aqui, é um parêntese no meio disso aí, quase um interlúdiozinho pequenininho, e ele diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Nós vamos ver isso aí. Aí ele volta, né, a falar o que estava falando antes. É uma conclusão ali do início do versículo 12, da taça sexta, na sexta taça. Então, ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Tá bom? Então, gente, o que está acontecendo? Aqui nós vemos, de forma muito objetiva, uma reunião dessa falsa trindade, né, que a gente já falou, essa tríade maligna aí. O dragão, ela é a primeira vez que aparece em Apocalipse junto. É a primeira vez, tá, que essa trindade ela está aparecendo. Isso é significativo, porque está chegando o fim. E aqui é como que se houvesse um ajuntamento delas em resposta às taças que estão sendo derramadas para aqueles que são marcados pela besta. Lembra que Deus está julgando os habitantes da terra nas taças. Deus está julgando os que são seguidores da besta. E aqui você percebe que é como que se eles juntos querem fazer guerra. Então o tom aqui é de guerra. Há é como que se fosse você vai perceber aqui uma sedução, né? Nós vamos usar isso aí, um engano realmente, por esses espíritos aí de rãs, aí a gente vai falar sobre isso, que eles vão ajuntar os poderosos da terra, os reis da terra, para fazer guerra contra Deus, essa guerra chamada aí no Armagedon, né? Então, muito comentado ali, mal interpretado muitas vezes, como a gente já falou. Esse é o cenário aqui maior, tá certo? Então, o que acontece? Como o falso profeta, nós já sabemos, ele engana as nações. O dragão tem o poder de seduzir as nações. E ele está por trás da primeira besta. Vocês lembram? A primeira besta, a característica dela é política, né? Econômica, política, né? A característica da segunda é religiosa. Então ele vem aqui sendo, inclusive, já decodificado como um falso profeta. Lembra que falso profeta, na interpretação de João. Lembra que essa pessoa, essa figura, esse sistema não vai se apresentar como um falso profeta, né? Ele vai se apresentar como uma figura religiosa importante que está ofertando sinais. Tá? Não é assim, eu estou aqui, eu sou o falso profeta. Não é assim que acontece. Assim como a primeira besta, eu sou o anticristo. Não é assim que acontece. Eles vêm, obviamente, vestidos de uma forma para enganar. É que Apocalipse já revela que essas figuras, elas são bestas, né? Elas são figuras bestiais, contrário ao reino de Deus, contrário ao ser humano, e elas vêm devorar e causar ali um impacto de: eu quero ser seguido, vou cooptar o coração do ser humano e tirá-los do verdadeiro Cristo, tirá-los do caminho correto do Evangelho. Então, essa é a dinâmica. Então, o maior poder do engano também está então na figura do falso profeta. Porque ele vem enganar, e você vê aqui que ele vem fazendo o quê? Operando sinais. Esses demônios, eles vão trazer de novo essa temática de sinais operados para enganar. E aqui enganar principalmente os reis da terra. Olha que interessante, porque eles que estão se juntando, os reis estão se juntando para combater contra Deus. Contra o povo de Deus. A gente sabe que não dá para combater direto com Deus, né? Contra aquilo que representa Deus na terra, que é a sua igreja, o seu povo, tá certo?
Ele também, esse falso profeta, ele vai conduzir, gente, muitos, isso aqui é importante, presta bastante atenção. Além de enganar os habitantes da terra e os reis da terra, esse falso profeta e essa besta, esse falso Cristo, né, chamado de anticristo, ele vai tentar enganar também a igreja. Isso é importante. Não está isso no texto especificamente aqui, mas isso faz uma alusão ao que Jesus ensinou dos sinais dos tempos. Quando nós lemos, eu queria ler com você, vamos abrir em Marcos capítulo 13 para você ver. Jesus faz essa observação, né? Olha lá, Marcos capítulo 13. É a fala de Jesus sobre o finais dos tempos, sobre os que ele chama de princípios das dores, né? Olha lá, no versículo 5 e 6. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Você percebe como é importante a questão do engano na Bíblia? Você percebe que para tirar a humanidade de Deus, a serpente do Éden continua usando mecanismos de engano, do jeito que ela fez com Eva. Nós estamos estudando na quarta, eu estou fazendo a conexão, que é justamente esse mesmo artifício, mecanismo e intenção é a mesma, não mudou, é a mesma do Éden. É enganar, do jeito que ela enganou Eva, é enganar o ser humano. E nós temos que entender que um meio de engano é a religiosidade. Tanto é que os religiosos da época de Jesus estavam enganados a respeito de Jesus. Eles, através da própria Bíblia deles, da Torá, não conseguiram entender quem Jesus era. Eles foram cooptados pela serpente. Por isso que Jesus chama eles o quê? De filhos do diabo. Olha que forte, né? Essa foi a fala de Jesus para os religiosos da época que estavam negando que ele era o Cristo, que não estavam entendendo que ele vinha da parte de Deus. Né? Então, você percebe que o mecanismo é seduzir o ser humano a tipo e estilo de vida, a uma fidelidade, a uma filosofia, a ideologias, a religiosidades que são enganadoras, que tiram a gente do verdadeiro evangelho. Então, daí surge, gente, a minha preocupação pastoral constante de aprendermos de fato o evangelho. Porque esse é o maior empenho da serpente, tirar a gente sempre do pacto, da aliança, da palavra revelada que salva e que nos coloca, vou usar metaforicamente, no Éden de volta. Nos leva àquele lugar onde nós perdemos, que é o lugar em Deus, que é a reconciliação com Deus. O evangelho é justamente a mensagem que tem o poder de reconciliar a gente com Deus. Olha que interessante como as coisas vão se conectando. E olha como o esforço da tríade demoníaca em Apocalipse é justamente tirar as pessoas de quem? De Cristo, do evangelho, trazer engano e fidelidade a esse tipo de religiosidade falsa. Tá? Então, essa é uma questão. E aqui, no versículo 6, né, nós vamos ler, olha lá, Marcos 13, 6. Muitos virão em meu nome. Olha só o que Jesus fala. Que esses falsos profetas e mestres virão até mesmo em nome dele. Por isso a preocupação, gente, cuidado, não é porque só a pessoa está falando de Jesus, porque está usando uma Bíblia, que ela está falando coisa certa. Ele está falando, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E enganarão a muitos. Muitos se farão, né, semelhante a Jesus, ele está falando aqui, virão no nome dele, virão no lugar dele, falando que representam ele, e alguns até mesmo que é ele, o Cristo, né? Então, e isso será o quê? Um engano. Agora, ele está falando isso para quem? Para os seus discípulos. Cuidado para vocês não serem enganados. Ele não está falando para o mundo, porque o mundo já está sob o engano de Satanás.
Então, se eu aplico essa fala de Jesus, eu estou falando que ele está falando para nós, para a igreja. Cuidado para vocês não serem enganados. Ele não está preocupado com o mundo, porque o mundo já está no engano de Satanás. Ele está falando com a igreja, com os seus discípulos. E lá no versículo 22, ele reforça isso, olha só. 13, 22. Porque surgirão falsos, olha, vamos traduzir a palavra Cristo? Falsos ungidos. Falso ungido, pessoas que se dizem escolhidas por Deus, é isso. Porque a gente fala falso Cristo, a gente acha que a pessoa vai chegar falando eu sou o Cristo, não é isso. Ela vai se portar como alguém que representa Deus definitivamente. Isso é o Cristo. Como alguém que fala para você que a salvação está a partir de quem ela é, do que ela representa, da sua própria mensagem. Isso é o Cristo. Então são pessoas que fazem isso de forma falsa, que se consideram ungidas, mas não são o ungido de Deus. Por isso a importância de entender por que Jesus é o Cristo. Porque só Ele é ungido. Porque, como eu disse a semana passada, na quarta, por que não existe mais líderes que são o ungido de Deus na nova aliança? Na verdade, toda a igreja está no ungido e participa da unção do Cristo. Qual que é a função do Cristo mesmo? Vocês lembram? Rei, sacerdote e profeta. Em Apocalipse nós estudamos que ele está fazendo da gente o quê? Um reino de sacerdotes. Ele dá para a igreja a função que é dele. A função de rei, ele está passando para a igreja. A função sacerdotal, ele está passando para a igreja. Então toda a igreja exerce a função do Cristo. Real, sacerdotal e profética. Então não existe mais o ungido. Toda a igreja é o sacerdócio de todos os santos. Não existe mais o sacerdote. Não existe, gente. No Nova Aliança, todo cristão é sacerdote. Não existe mais o sumo sacerdote, é Jesus. Agora, sim, para não confundi-los, existe uma articulação no reino de Deus de ofícios e funções de liderança. Tudo bem. Mas o pastor é sacerdote, mas o membro da igreja também é, na nova aliança. A mesma função sacerdotal que eu tenho, você também tem. Então qual que é o papel do pastor? Ensinar você a ser sacerdote. Ensinar você a cumprir o seu chamado. Essa é a função maior do pastor. Ensinar o evangelho para que você cumpra e viva segundo a vontade de Deus, na perspectiva da eternidade, cumprindo a sua missão, amadurecendo para você se tornar semelhante a Jesus. Essa é a minha função maior. E às vezes os pastores se perdem nessa função também, porque a gente cuida de um monte de outra coisa e esquece que essa é a maior função do pastor. Isso está em Efésios capítulo 4. É ajudar você a exercer sua função sacerdotal, real e profética, aonde você está, representando o rei, o sumo sacerdote e o profeta Jesus. Você vê que não é difícil se a gente estuda assim, né? Clareia muita coisa, porque a gente começa a perceber aquilo que é essencial na Bíblia, para a gente não se perder em algumas coisas. Então, olha só, o cuidado que Jesus está falando, cuidado para vocês não serem enganados. Tudo bem? E aqui essa falsa trindade vai fazer o quê? Enganar. Como é o papel e a função deles aí, tá certo? Então os falsos profetas foram previstos por Jesus, né? A gente já sabia. Outro texto que fala disso, Pedro também fala sobre isso, em 2 Pedro, não preciso ler, mas em 2 Pedro ele chama esses falsos profetas de falsos mestres. E João chama eles de anticristos. João denomina, esses falsos profetas, eles são anticristos. Ele já fala, eles são, nós já temos no nosso meio pessoas que são contrário
né, o ungido. Mas ele está chamando isso porque ele já está identificando aquelas pessoas. As pessoas não estão falando eu sou o anticristo. Isso que a gente tem que lembrar. É na perspectiva de João. Eles são anticristos. Ele já está identificando para, cuidado porque eles são anticristos. Vocês estão achando que são mestres de Deus, que são representantes de Deus, que são ungidos? Não, eles são anti-ungidos. Contrário. Mas aí é uma identificação do autor. Porque ele já está mostrando um engano para as pessoas que ele estava escrevendo. Porque já na época de João já tinha um monte de engano ali, gente, correndo. De heresias, enganos, absurdos falados sobre Jesus, né? Eu sei que para vocês é uma coisa nova, mas tinha uma seita muito forte chamada gnosticismo. Então tinha um proto-gnosticismo ali acontecendo, que negava a encarnação de Jesus. Tinha uma doutrina doida lá, que falava que Jesus não foi na cruz não, foi um fantasma que foi, né? Então eles começavam a negar coisas que eram fundamentais, a ressurreição, né? Então você tem um monte de coisa que estava tentando ali tirar a convicção da igreja. E aí esses homens escreveram falando, não, Jesus ressuscitou sim. Paulo escreve em 1 Coríntios 15. Aqui João está falando, não, ele encarnou sim. Não era fantasma não. O verbo de Deus se tornou carne, humana, viveu com corpo e sangue. Então eles vão corrigindo aquelas coisas para quê? Para não serem enganados, né? Então a doutrina, a sã doutrina, por isso o estudo bíblico ele é extremamente importante, porque se a gente não estuda essas coisas, é facinho a gente ser enganado, é fácil algumas pessoas falarem coisas de Deus para a gente levar, porque é tão bonito, né? Nossa, a pessoa fala bonito. Gente, não é porque fala bonito, entende? Mas a pessoa fala tão bonito de Deus, de Jesus. Julgue todas as coisas com os bereanos, vá conferir. Não é porque fala bonito e porque fala da Bíblia e de Deus. Vai conferir. Porque os falsos profetas vêm dessa formazinha mesmo, né? Pacotadinho como anjos de luz e ministros da justiça, como diz. Quer dizer, uma negação, como acontece, né? Então você tem várias questões aí que a gente precisa lidar aí. E o que nós vamos ver é que conforme vai indo para os finais dos tempos, a força do engano vai se intensificando. Você está percebendo isso? O juízo de Deus está se intensificando e a ação da tríade está se intensificando. São forças opostas que estão atuando mais forte. Por isso que eu acredito, está na Bíblia, né? Que o evangelho vai ser pregado antes da vinda de Jesus de uma forma como nunca foi. A igreja ela vai ser envolta num poder missional e no evangelismo mundial como ela nunca foi antes da volta de Jesus. Então o poder do Espírito vai vir de novo de uma forma que vai impulsionar o povo a cumprir a missão, ao mesmo tempo que o dragão vai despertar o ódio de pessoas e dos reis da terra contra a igreja. E vai despertar o engano. São coisas que vão juntas crescer. Tá? Isso aí, eu acho que está claro a gente lendo, percebe-se isso, né, na escritura aqui. Agora, vamos falar desses 3 espíritos malignos, né, que aparecem, né, no versículo 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, ele tem uma visão ali, né, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? São espíritos de demônios, operadores de sinais, e eles vão se dirigir, esses espíritos, aqui especificamente aos reis do mundo inteiro. Você percebe que existe um encargo, uma cobrança maior nos poderosos da terra? Aqui mesmo você percebe que existe uma cobrança e um investimento do dragão nos poderosos, porque eles têm um poder de influência sobre pessoas. Essas pessoas, elas vão ser cobradas mais do que outras. Todo mundo que exerce uma função de poder sobre outros tem uma cobrança maior, inclusive os pastores, né? Inclusive poderes eclesiásticos. Qualquer tipo de poder, de influência que deveria ser usada para servir o povo e levá-los a Deus, se é usado de forma ao contrário,
levar o povo a servir a si próprio, as suas próprias convicções pessoais e não a Cristo, isso vai ser cobrado. Isso faz parte do engano. Por isso essas rãs, né, esses espíritos vão aonde? Nos poderosos, nos reis. Lógico que hoje a gente não tem rei, então, traduzindo, nos governantes, seja ele quais forem. Os governantes da terra, os poderosos que articulam toda essa loucura que está acontecendo no mundo. Né? Inclusive aí, né, que a gente podia falar aí das coisas do globalismo, coisas que estão acontecendo aí, né, que são poderes, pessoas que têm um poder muito grande de estruturar, desestruturar nações. A gente sabe que está aí, gente, os poderosos. Esses poderosos estão sendo cooptados por quem? Pelos espíritos, pelas rãs, enganados e trazidos para fazer guerra contra Deus. Olha como é o negócio aqui, né? Agora, olha só, da boca, né, dele, dessa tríade, saem então espíritos impuros, né? Semelhantes a rãs. Isso é um contraste muito claro, que da boca de Cristo sai uma espada afiada, uma espada afiada de dois gumes, uma espada de julgamento, de retidão. Aí da tríade sai espírito imundo, da boca dele sai espírito ruim, né? Por que rã, gente? Porque, nós vamos ver aqui, a rã era um animal tido no Antigo Testamento como impuro. Inclusive foi uma das pragas, as pragas das rãs, no Egito. Também o texto está, de novo, fazendo uma alusão a uma das pragas do Egito. Olha que interessante. De novo, uma outra taça que faz um eco, né, uma alusão a um termo usado na praga lá. Para você ver como que as coisas se entrelaçam, né? Como dito, como a gente já viu lá no capítulo 1, a boca no mundo antigo, olha que interessante, a boca no mundo antigo simbolizava proclamação real. E aqui a falsa trindade envia seus mensageiros com uma mensagem enganadora aos reis da terra. Então essas rãs, nós temos que entender que essas rãs, esses espíritos, eles podem ser articulados através de pessoas. Alguém porta a mensagem. Alguém vai portar a mensagem do falso profeta, do dragão, inspirado pelo dragão e do anticristo, para conversar com os reis da terra, enganá-los e cooptar o coração deles para esse sistema anti-Deus. Entende como que funciona? Lembra que a gente está trabalhando sempre com figuras, não vai ter, né? Ali não vai ter uma besta, uma rã saindo da boca, lembra disso? Não é assim que funciona. Lembra que a besta é um ser humano, não é um animal, né? É um ser humano. Que a gente já viu por que besta. Porque no antigo, a literatura apocalíptica, todo governo contrário a Deus, ele era visto profeticamente como governos bestiais, desumanos, né, devoradores. Gente, como acontece hoje? Você concorda comigo? Como é o que eu estou falando? Nós estamos, né, ali falando bastante, porque é dessa aproximação. No Paquistão, eu falei para a Simone que eu li o Twitter voltou, eu usava o Twitter, né? Aí voltou agora e eu voltei a usar. E o Twitter para mim ele é importante porque eu tenho contato, eu sigo algumas informações direto de presidentes, por exemplo, o presidente de Israel, ele posta no Twitter, ele ou uma equipe dele, obviamente. Então eu sigo algumas informações oficiais de alguns países, né? Então eu vou lá, por exemplo, comunicados do Vaticano oficial, eu tenho acesso. Então eu tenho acesso a várias questões que são comunicados oficiais. E para mim era importante, porque em outras redes sociais a gente não tem isso. Então eu gostava do Twitter porque eu conseguia informações direto de questões oficiais nas terras ali. Por exemplo, do próprio representante do Hamas, eu seguia. Né? Gente dos dois lados. Eram representantes oficiais e, em alguns momentos, jornalistas que cobriam os eventos ali. Então, agora, graças a Deus, retomou. Eu consigo retomar algumas informações importantes, fontes, né, de informação importante. E aí, nessa lida, dá uma lida de novo no Twitter e tal, me apareceu ali uma pessoa que eu não sigo, porque o algoritmo ele gira, né? E eu vi uma história de um taxista que mora no Canadá
e que é paquistanês. Contei a história para Simone. A passageira do táxi canadense, e ela filmou a conversa. Gente, olha a conversa do taxista paquistanês no Canadá. Ele falou para ela, olhando para trás: você sabia que se você estivesse no Paquistão, eu poderia te raptar e te estuprar sem nenhum problema? Governos bestiais. Você está entendendo o nível de questão que nós estamos falando de um país não evangelizado, com radicais muçulmanos que não preservam direitos humanos? Isso a missionária que vem já tinha me contado. E ela perguntou algumas coisas para mim. Pastor, a pastora Sorrana contou de fato as questões que eles passam lá? Eles não contam, gente. Aí ela falou, então você não sabe nem um pouquinho do que eles passam lá. Eu mesmo, como mulher, 6 horas da tarde, antes de escurecer, a gente não pode sair mais. Porque se eu sair, eu vou ser raptada, estuprada lá. Sem nenhum julgamento para o raptor e o estuprador. Sem problema. Eu que quis. Então, nós estamos lidando com governos totalmente contrários à dignidade humana, à imagem humana, ao direito humano e igual da mulher. No Éden é a mesma coisa. Isso aí vem como consequência do pecado. Então, olha só, são governos bestiais. É esse nível que eu estou falando. Então, esse tipo de governo, ele é considerado na literatura apocalíptica bestial. Só que o problema é que esse governo do anticristo, ele vem mais disfarçado no começo. Ele vem como bonzinho. Ele vem enganando, seduzindo. Diferente esse do Paquistão, que está claro, né? Do Irã mesmo. Eu seguia também uma iraniana. E ela fugiu do Irã. E ela luta pelos direitos da mulher iraniana. Contrário ao governo opressor iraniano. Então eu segui ela também, alguns comunicados dela muito interessantes, falas muito fortes. Por quê? São governos bestiais. Então, olha só a graça que nós temos de viver no Brasil. Por mais dificuldade que a gente tenha no Brasil, em algumas questões. Mas olha a graça de tipo de governo que ainda temos. Que temos que lutar, obviamente, clamar a Deus que permaneça com essa liberdade de expressão, de consciência, de fé, coisa que esses países não têm. Tá? Então, ponto final, não saia. Pode ser raptada, pode ser estuprada, e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você fala, agora os meus direitos, eu vou atrás de direitos. Não vai ter direito nenhum. Tá? Então, essas são situações das políticas mundiais, a realidade, nós estamos falando de uma realidade política de vários países. Tá? Então, gente, para você ver como o cristianismo é abençoador, porque os países que não têm esse tipo de governo, foi influência da Bíblia e do cristianismo. Por que o Brasil não é assim? Porque foi influenciado pelo cristianismo. Por que os Estados Unidos não é assim? Porque teve a base cristã. Por que países da Europa não são assim? Porque tiveram a base, apesar do ateísmo deles hoje, mas foram fundados pelo princípios cristãos. Todos os países que foram formados em cima de princípios bíblicos têm liberdade de expressão, liberdade religiosa. Há desenvolvimento tecnológico a respeito às mulheres, às crianças. São países cristãos que o povo hoje quer negar, entende o que eu estou falando? As pessoas falam hoje o que para a gente aí fora? Que o cristianismo é o mal da sociedade. Elas não estão entendendo que para falar isso, a liberdade que ela tem de falar isso vem porque o cristianismo estabeleceu essa liberdade. Teve parte, fala só isso? Não, mas ele teve grande parte. E eu não estou exagerando. Eu tenho um livro
Quem quiser ler, tem alguns livros que eu estou emprestando, tá, gente? Quem gosta de ler, me pede que eu empresto. Um livro interessantíssimo de um filósofo indiano, ele chama Vishal Mangalwadi. Esse é filósofo, um pensador indiano, nascido na Índia, na religiosidade indiana, hindu, formado em toda isso, só que ele se converteu a Jesus. E ele é um filósofo hoje, indiano, cristão. Ele escreveu um livro, que eu não vou saber o nome exato, mas é mais ou menos assim, como este livro formou o seu mundo, falando da Bíblia. E o livro dele mostra por que eu e você, ocidentais, desfrutamos da liberdade, da família, de tecnologia, de civilização. Ele fala assim, isso é tudo por causa da Bíblia. Porque nos países que a Bíblia não influenciou, nós não temos isso. Ele fala, o meu país, a Índia, não tem isso. E ele mostra o impacto benéfico que o Evangelho, o cristianismo e a Bíblia promoveu nas civilizações ocidentais. Que nós estamos querendo largar, nós que eu falo, que o Brasil, os Estados Unidos, está querendo abandonar. Tirar a Bíblia do povo. Foi ela que conquistou tudo isso. Foi os fundadores das grandes universidades que eram cristãos. O povo não entende que os grandes pensadores e os grandes que estabeleceram as grandes universidades, Harvard, Oxford, eram cristãos. Aí eles querem tirar o cristianismo de Harvard, de Oxford, das grandes universidades, de Yale, das grandes universidades que existem no mundo, eles querem tirar, mas eles não entenderam que aquilo só existe por pensadores cristãos. Para você ver como que o povo é ignorante, até historicamente. Né? Então, essa é uma questão. O nosso Cristo, gente, é a melhor opção do mundo. É isso que a gente tem que entender. Só que, infelizmente, nós só vamos ter isso na segunda vinda. Está passando e a história nós estamos vendo aqui que está apertando. Ao invés do povo se arrepender, eles estão fazendo o quê? Ficando mais teimoso, blasfemando contra Deus, não é assim? Infelizmente, né? Mas é isso que está acontecendo aqui. Eu não li a agenda, eu não conheço a agenda, mas se for semelhante a agendas anteriores da ONU e coisas, elas já flertam com coisas relacionadas a isso. Eu precisava ler a agenda, né? Mas ela flerta com um espírito anticristão bastante, né? Nas questões ambientais, nas questões... É uma tentativa já de cooptação ideológica, tá? De cooptação ideológica. E nunca a favor do cristianismo. Esse que é o grande problema. Sempre colocando em xeque valores e verdades cristãs e contra. É um grande problema. E esse é um problema sério, né? Porque eles vão instigando os governantes a se aliançarem com a agenda. Inclusive prefeitos das nossas cidades, né? A favor da agenda, exato. Eu vou ver se eu leio a agenda, para eu me inteirar melhor e ver, dar uma lida objetiva, pontuar algumas coisas. Talvez eu possa até trazer, né, algum comentário aqui, como a gente está estudando, porque faz sentido, né, no finais dos tempos, esse tipo de alianças que estão acontecendo aí. Tá? Já pode ser, entende o que eu estou falando? Tudo pode ser mensageiros desse engano, por que não? São pessoas que estão diante dos governantes, cooptando ideologicamente, enganando, seduzindo, para uma agenda que não é cristã, provavelmente então. Já é um indício, né, dessa situação de engano religioso. Né? Então, gente, as coisas estão acontecendo. Que a gente vive numa sensação de finais dos tempos e coisas escatológicas, isso é fato. O que eu sempre insisto, para você tomar cuidado com datação cronológica, sabe? Cuidado com essas interpretações, né, isso aqui cumpriu tal coisa, agora vai acontecer. Essas coisas que
Fuja disso, calma, lembra que as coisas são cíclicas, lembra que são coisas que se repetem, lembra que algumas coisas já cumpriram e vão se cumprir de novo de uma forma mais ampla e uma agravante diferente, né? Fugiu a palavra, uma intensidade, obrigado. Olha só, hein? Isso é sério, hein? É sério. Exato, exatamente. Existe uma intensidade, né, que está sendo sobreposta nas questões. Então, isso aí a gente está vendo. Então, a gente tem que estar sempre atento para essas loucuras aí que o pessoal exagera e fala aí, tá? Por trás da oposição política e da blasfêmia religiosa, tanto do Império Romano dos dias de João, como do Império da Besta nos finais da história, estão forças demoníacas, levando os pagãos à adoração dos falsos deuses. Elas têm êxito nessa tarefa, por quê? Porque elas vão fazer sinais. Existe um poder de engano, existe uma operação de sinais, maravilhas, milagres, como a gente viu, e já até citado de um tipo de ressurreição, de fogo descer do céu, como a gente já estudou. Então haverá poder para o engano. Por isso que, como eu sei se é de Deus ou não, não são por sinais, é pelo Evangelho, pela palavra, é por conhecer a Cristo, gente. É isso que me ajuda a não ser enganado, porque os sinais vão ser semelhantes, alguns vão ser cópia. Então, se a gente fica atraído, não por Cristo, mas pelos sinais, é como eu tenho falado, eu estou muito fácil de ser enganado. Exato. Pelo que ele é e fez. Aí as outras coisas não são acrescentadas. Como ele fala, busque primeiro o reino, a justiça, as outras coisas nós vamos colocar em oração, nós vamos falar, ele vai nos ajudar. Mas a motivação, meu irmão, primordial, é o que ele fez na cruz e o que ele disse que vai fazer quando ele retorna. Por isso nossos olhos estão na eternidade. E o que nós temos que fazer nesse lapso de temporal. Então, é por isso que eu falo da dificuldade que nós temos hoje, né, de pregações em muitos púlpitos, que enfatizam as pessoas e influenciam as pessoas a buscar os sinais, a buscar coisas de Deus. Essa ênfase é problemática. Eu não estou dizendo que nós não podemos buscar coisas de Deus. E crer que Deus faz. Eu estou falando que é problemático a ênfase prioritária nessas coisas. Porque aí o meu coração fica tendencioso sempre a buscar a Deus de forma interesseira no que eu quero, não no que Ele é. Nos meus desejos, não na vontade dEle, como Jesus ensinou no Pai Nosso. Você percebe? É sutil, gente. É sutil. Mas não é impossível de ver essa diferença. Não é impossível. Cuidado quando alguém fala de Deus e coloca você, os seus desejos, os seus anseios como prioridade, e não o anseio, o desejo, a vontade de Deus. Quem assistiu aquele testemunho do muçulmano que eu coloquei, quem não assistiu, eu assim, ainda insisto que vocês assistam, porque é muito impactante. Você vai ver ele mesmo falando disso lá num dos momentos, ele falando lá, né, que junto com o entrevistador lá, que a pergunta que eu tenho que fazer foi a que Paulo fez, né? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça, Deus? Eu me converti, agora eu sei que o Senhor é Deus. A próxima pergunta é: o que o Senhor quer de mim? Não é o que eu quero dele, é o que ele quer de mim. Ele é Deus, não sou eu. Olha a consciência de um ex-muçulmano. Porque na cabeça dele, no Islã, Alá queria que ele colocasse uma bomba e explodisse. Era o que Alá queria e é o que ele ia fazer. Tanto é que ele fez. A bomba só não explodiu, falhou. Falhou.
E ele coloca ali, quem assistiu, ele coloca ali uma frustração da bomba ter falhado, porque ele queria ir ao encontro de Alá. Ele falou: o que é mais importante do que eu encontrar o meu Deus? Eu queria que ela tivesse explodido. Como falhou o gatilho da bomba, ele fala que ainda que ele se expôs a tiros do inimigo para a bomba explodir. E ele fala que os inimigos fugiram, e ele ainda chama eles de covarde. Ele falou: a morte estava correndo de mim. Aí é óbvio que ele entendeu. Hoje ele entende que Deus estava preservando a vida dele, porque Deus queria salvar ele e tornar ele um anunciador do Evangelho. Né? Então assista, é muito impactante o testemunho dele. É muito forte. E tem muito a ver com Paulo mesmo. Muito semelhante ao zelo de Paulo de querer matar a igreja. Porque ele amava a religião. Ele era zeloso, ele não queria que ninguém atrapalhasse. E Paulo ia lá e perseguia e torturava os cristãos. E prendia. Porque ele achava que estava fazendo certo. Aí Jesus aparece para ele, como apareceu para esse cara, né? Óbvio, através de um pastor que teve coragem lá de pregar para ele, né? Então, olha que coisa fantástica, esse entendimento de um ex-muçulmano que chega para Jesus, não chega pedindo, chega falando: o que o Senhor quer de mim? Por isso que Jesus fala: quem quer me seguir, tome a tua cruz e me segue. Então, esse evangelho que nós ouvimos no Brasil, de forma muito corriqueira, né, ensinando você a só pedir, buscar a Deus só com motivações, né, relacionadas aos seus desejos, suas vontades, suas carências, suas necessidades, só, gente, só, certo? Eu não sou contrário a isso, mas a ênfase não é essa. A prioridade é ao contrário. Ele é Deus, o que o Senhor quer de mim. Nessa caminhada o Senhor quer de mim, eu vou pedir para Ele cuidar de mim, me ajudar nas minhas necessidades, lógico, que aí eu tenho um relacionamento com Ele. Mas olha como é sutil se a gente inverte a prioridade. Parece que a gente está falando a mesma coisa, mas não está. Quem dera, exato. Essa é uma outra falha nossa dos cristãos, né? Nós não conseguimos ensinar nossos filhos do jeito que os muçulmanos ensinam os filhos, gente. Os filhos deles, com pouca idade, ele fala, alguns dos filhos, recitam a Torá de cor. Eles têm orações 5 vezes por dia. Eles têm que se ajoelhar e orar e recitar, né? E recitar orações que são decoradas 5 vezes ao dia. E as crianças são ensinadas a fazer isso 5 vezes ao dia. Então ele usa essa palavra, e é uma palavra bíblica. Eles inculcam o ensinamento deles na cabecinha das crianças. É um praxe, né? Uma praxe deles. Eles fazem. Eles recitam um tipo de oração. É uma oração repetida, decorada, mas que eles fazem, qualquer recém-nascido, a um recitar. Então você vê que o cuidado deles de ensinar os filhos, tanto é que os filhos nascem, e a maioria dos filhos vivem a religião dos pais radicalmente. Não tem esse negócio: eu quero ir para outra religião. Se acontece, são deserdados. Como ele conta no testemunho que a família não aceita a conversão dele. Eu me lembro, parece que se possível até matariam ele. Porque ele vem do Islã xiita, que é o mais radical. Tem o xiita e os sunitas, né? Ele vem dos xiitas, que é mais radical do que os sunitas. Então, para você ver esse tipo de coisa. Agora, em nós cristãos, né? Por que a gente tem dificuldade de levar a nossa fé a sério, né? E de se pronunciar. Eu falei isso bastante domingo de manhã, né, no estudo, da nossa postura diante do que a gente crê. A gente assumiu que a gente crê, gente, para a sociedade. Eu creio assim, ponto final. Goste, não goste, é a minha fé. É o jeito que eu amo a Deus, que eu quero viver com Deus, né? E a gente assumir a nossa identidade, né? Ensinar os nossos filhos a assumir essa identidade.
Tá? Então, eu citei, né, as festas de Halloween para os filhos, citei essas coisas que os pais têm dificuldade, que negociam. Um muçulmano negociaria? Não. A gente quer renegociar. Ah, não tem problema, não tem nada a ver. Tem, gente. Ensina o teu filho a se portar como cristão, a não compactuar com coisas que são anticristãs. A gente não leva a sério essas coisas. Não, nada a ver. Não, tem a ver porque a gente não leva a sério a nossa própria fé. A gente não se postura diante daquilo que a gente crê e fala para o mundo: eu creio e sigo o que eu creio. Graças a Deus que de manhã a gente ouviu testemunhos bons lá, né? Foram bons, positivos, né, nesse sentido.